Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje é o último dia litúrgico do ano católico. Vocês sabem, não me custa relembrar, hoje é o último dia do ano da nossa fé. O ano católico, o ano religioso, é diferente do ano civil. O ano civil vai do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, nós sabemos. Mas o ano litúrgico, o ano da nossa fé, ele termina no sábado antes do domingo mais próximo ao dia 30 de novembro. No sábado antes do domingo mais próximo do dia 30 de novembro. Se o dia 30 de novembro é segunda-feira, o domingo imediato é amanhã, 29 de novembro. E hoje é o sábado anterior. Então hoje é o último dia do ano litúrgico e amanhã o primeiro. Hoje nós encerramos o tempo comum e amanhã a gente inicia o tempo santo do advento. Só que para nós cristãos, essa festa está tendo um sabor muito interessante, porque estamos nós a meditar a respeito da nossa vida interior, daquilo que de mais sagrado nós temos dentro de nós, dessa vida espiritual, dessa vida divina que nós devemos ter. Nos primeiros dias dessa festa, eu explanei para vocês aqui desse púlpito a respeito das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, virtudes essas que Deus nos concede no batismo, e nós só crescemos nessas virtudes se nós pedirmos, se nós rezarmos. Depois eu falava para vocês a respeito das virtudes cardeais, as ditas virtudes humanas, que nós crescemos nessas virtudes, não se a gente pedir a Deus, mas se nós nos exercitarmos nelas,
que foram as virtudes cardeais da prudência, da temperança, da justiça e da fortaleza. E depois que nós olhamos essas 7 virtudes, que são as forças que nos ajudam a caminhar para os céus, nós estamos agora a meditar os 7 pecados capitais, que não são propriamente pecados porque não são atos, mas uma força que existe dentro de nós. Enquanto as virtudes nos puxam para os céus, os pecados capitais nos levam para o inferno. As virtudes, uma força que nos leva para Deus, e os pecados capitais, uma força que nos afasta cada vez mais de Deus. Enquanto as virtudes nos atraem a Deus, os pecados capitais nos distanciam de Deus. E esses pecados capitais são também 7. E quais são eles? Primeiro, o orgulho, a inveja, nós já vimos. Depois, a luxúria e a gula, ontem nós vimos. E hoje nós iremos olhar a respeito da ira, 5, e deixando 2 para os dias posteriores: a preguiça, amanhã, e a avareza, segunda-feira. Só que vejam bem, o que é essa ira? A primeira coisa que nós temos que entender, que a ira de todos os pecados capitais é o pecado que mais nos desumaniza. Por quê? Porque uma pessoa irada, ela não age divinamente, ela não reflete divinamente. Observem, isso aqui é muito fácil da gente observar e viver, e perceber. Alguma vez que você ficou muito bravo, muito valente, muito irado, hoje é o pecado da ira. Observe que você pode ter feito alguma coisa que você depois se arrependeu. Alguma coisa você deve ter feito, obrigado com alguém, ou dito uma palavra que você depois se arrependeu, ou, na pior das hipóteses, ter brigado com alguém fisicamente, né? Ou, no extremo, que Deus o livre, atentado contra a vida de alguém. A ira de todos os pecados é o pecado que mais nos transforma em um animal irracional. Não existe nenhum pecado que desumanize tanto o homem como a ira. O homem irado, ele não está em Deus. Um homem irado, ele está cego. Um homem irado, ele está totalmente ali. A gente pode até dizer de uma forma extremista, possuído pelo demônio. Observe, eu não sei se vocês já viram alguém brigando. Quando alguém está a brigar, que está ali tomado de ira, a pessoa fica tão valente no mundo, que muitas vezes é capaz de enfrentar 2, 3, 4 e não tem medo de nada. De onde vem isso? Isso não é de Deus. Por quê? Porque ali está disposto ao mal fazer. Então, o pecado da ira é o pecado que desumaniza o homem, fazendo com que o homem deixe de ser semelhança de Deus e seja uma total dessemelhança de Deus. Se existe um pecado que na hora do ato, de verdade, nos mostra uma face que não é divina, esse é o pecado da ira. E é preciso, minha gente, que nós entendamos que nós cristãos temos que manter sempre o equilíbrio. É preciso manter o equilíbrio. Você, enquanto cristão, enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus, não pode nunca, sobre hipótese alguma,
perder as estribeiras. Claro, eu sei muito mais do que vocês, como o diabo muitas vezes nos tira do sério. Como, minha gente, tantas vezes nós ficamos irados de verdade, porque o demônio é peçonhento. Quantas vezes a gente fica tomado de raiva, que Deus nos livre até de ódio, mas é preciso manter o equilíbrio em Deus. Quem nos equilibra é o Senhor, quem nos dá esse equilíbrio é Deus. Certa vez, uma pessoa me dizia assim: ô padre, quando o senhor chegou aqui, o senhor era mais bravo. Eu dizia: não, quando eu cheguei aqui, eu podia ser mais um pouco explosivo pelo choque de ser nordestino, alagoano, que é um povo já muito apimentado. E além do mais, muitas pessoas que gostavam muitas vezes de tirar onda com a cara da pessoa. Então, tinha coisa que de verdade eu não aguentava, e de verdade muitas vezes explodia, mas nunca sem desrespeitar ninguém, porque sempre tive muito medo de cair nisso aqui. Nunca perdi as estribeiras. Muitas vezes dizia e digo o que penso, com a elegância, com a fineza, que muitas vezes a pessoa nem entende nem interpreta aquilo ali de uma forma correta, na proporção, na profundidade das palavras que eu estou a dizer. Nunca para humilhar, mas sempre com o objetivo de converter. Estou dando o meu exemplo como padre, mas todos vocês, enquanto fiéis, enquanto pais de família, enquanto amigos, enquanto profissionais, enquanto trabalhadores, em muitos momentos, enquanto vizinhos, companheiros de caminhada da própria comunidade, muitas vezes devem ter perdido as estribeiras, ficarem tomados de raiva, irados com alguém. Mas é preciso, meus irmãos, que nós entendamos, que nós compreendamos que é através da ira que o demônio nos cega. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que atentou contra a vida do outro, chegou a matar, ou quem sabe só atentou mesmo contra a vida do outro porque estava tomado de ira. Eu já tive essa oportunidade como sacerdote de conversar assim com pessoas que atentaram contra a vida de outra por raiva, por ódio, né? Já atendendo confissão muitas vezes de pessoas que saem de penitenciárias e tantas coisas, mas a grande maioria das pessoas que chegaram ao extremo da ira, todas elas, na sua grande maioria, me diziam assim: olha, padre, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Padre, eu não sei porque eu consegui fazer isso. Eu não sei, padre, como eu fiz isso. Se fosse hoje eu não faria. E todas as vezes eu digo para vocês assim: se fosse hoje você faria do mesmo jeito. Porque o problema não é o momento, o problema aqui é a vida espiritual. O problema aqui é o nosso ser e estar e permanecer em Deus. Ó, meus irmãos, o nosso coração é terra de Deus. Ser caluniado, ser pisado, muitas vezes maltratado, é claro que nos machuca, é claro que nos faz doer, é claro que nos dói de verdade. E muitas vezes tem coisas que até querem roubar a nossa dignidade. Mas é preciso que nós, levando a vida a sério, levando a nossa vida com seriedade, nós tomemos consciência que a justiça, ela pertence a Deus, que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos.
E não podemos de modo algum nos transformar em cães raivosos, como o demônio é uma fera raivosa. Por quê? Porque o nosso exemplo, o nosso grande modelo de um homem equilibrado é nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, manso e humilde de coração. Isso não quer dizer ser tolo, nem bobo, nem deixar o outro pisar, não. Mas quer dizer sempre viver com dignidade, mas não permitir que a ira tome de conta do nosso coração. Uma vez, talvez a discussão mais feia que eu já tive na paróquia, em uma comunidade, por causa de coisas de igreja, por causa de imagem sagrada que eu queria comprar em uma comunidade e uma pessoa não queria. E quanto mais a pessoa gritava, eu com a minha voz, desse jeito que eu estou falando com vocês assim, tranquilamente, e aí era que a pessoa sapateava, e no meu coração eu dizia: essa atitude não é uma atitude divina, não é uma atitude de Deus, tem alguma coisa aí por trás. E no meu coração, enquanto a situação acontecia, eu rezava. E graças a Deus, a coisa passou, normalizou. Vejam, nós devemos sempre vivermos do jeito que Deus nosso Senhor quer, sem nunca perder as estribeiras, para que não possamos tomar atitudes que depois de verdade nos faça sofrer e venha macular a nossa vida toda, ou nos venha fazer sempre olhar de cabeça baixa para os outros que viram o momento em que nós ficamos dessemelhantes de Deus e muito semelhante ao demônio. Volto a dizer e repito pela terceira vez: o nosso coração é terra de Deus. Não permita que o ódio entre no seu coração e fixe aí morada. É claro que perdoar é difícil. Eu digo para vocês, como sacerdote e como padre, como nos custa, mas é algo totalmente gratificante. É preciso que o nosso coração não seja uma terra de ódio. Pode ser que alguém tenha aprontado, tenha pisado, tenha feito o que quiser com vocês. A justiça pertence a Deus, mas você não permita que o seu coração seja manchado pelo ódio. Nunca. Quem perde é você. Não sei se vocês sabem, mas a própria medicina nos diz que uma pessoa, quando ela cultiva o ódio dentro de si, ela tem uma predisposição muito maior até de despertar um câncer. Olha que coisa! Até o câncer pode ser despertado a partir do ódio. É claro, minha gente, que muitas vezes, quando nós somos muito magoados, nós muitas vezes somos tomados sim de uma ira como uma autodefesa. Uma vez eu contei para vocês, não é, que numa terra de missão lá na Bahia, quando eu estava fazendo, só porque eu peguei a liturgia das horas, que é o nosso livro de oração, e coloquei num parapeito de uma janela assim, um seminarista veio me desacatar: ou você tira dali ou eu jogo no terreiro. Eu fui e enfrentei. Eu nunca corri de nada, fui e enfrentei. E enfrentei com força. Por esse dia eu estava falando com meu superior, quando eu falei isso na homilia, meu ex-superior, falando na homilia, né? Mandei: olha, lembrei do senhor, né? E ali naquele momento, foi um dos momentos que eu fui tomado de ira, claro que para me defender, né? E quando eu olho para trás eu digo: meu Deus, como a gente é tolo e como nós somos bobos. E muitas vezes nós devemos entender que o inimigo nos quer tirar de nós mesmos, para que nós percamos a nossa vida espiritual. Quer um exemplo disso? Quando você, que alguém fez raiva, ou te maltratou, ou levantou um falso testemunho,
E você, no seu coração, ao ver a pessoa, as suas carnes como que tremem. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas quando alguém magoa a gente de verdade, que a gente olha para alguém e a gente olha para essa pessoa, a nossa carne como que treme assim, não é? E é justamente aí que nós temos que pedir a Deus a graça de sermos dignos, com dignidade, com decência, com amor. O mal se acaba por ele mesmo. Eu nunca vi alguém que se atrevesse a fazer o mal terminasse bem. Nunca vi. É por isso que eu sempre oriento aos católicos de fé: nunca se deixem levar pela maldade. O demônio está aí a nos ludibriar, nos seduz, nos ludibria e depois coloca a ira e o ódio no nosso coração, para que possamos assinar a nossa sentença condenatória para chegarmos aos infernos. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós só temos uma saída: lutarmos todos os dias para sermos iguais ao Senhor, serenos, belos, santos e piedosos, como assim o é o nosso Deus. Jamais fique irado. Lute com dignidade, com respeito, com decência, mas nunca permita que o ódio, que a raiva e que o rancor possa adentrar no teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé.